Bom dia! A gente vai continuar e finalizar agora essa parte das patologias nas pinturas. A gente trouxe outras patologias e outras causas e correções para a gente entender um pouco melhor desses probleminhas. Bem, o primeiro aí que a gente trouxe hoje é a eflorescência. A eflorescência são manchas esbranquiçadas na superfície que foi pintada, como essas que a gente apresenta aí, essas imagens, essas manchas esbranquiçadas. Bem, isso acontece devido a uma aplicação da tinta no reboco que ainda não foi curado, não foi guardado aquele tempo de 28 dias para esperar a secagem daquele reboco. Então, muito importante, a gente avisou no vídeo anterior que essa parte de preparação do substrato, né, de preparação dessa superfície antes da pintura, ela também é muito importante, porque ela traz essas consequências aí na pintura. Aqui também pode ter acontecido da gente aplicar a tinta numa superfície que tinha umidade ou também presença de infiltração. Agora, para fazer a correção dessa eflorescência, é ideal que a gente possa eliminar essa infiltração ou esse foco de umidade e aí aguardar a secagem completa dessa região. Após isso, é interessante também remover as partes que, se tiver partes soltas, né, e realizar essa lavagem do local. E aí você vai aguardar a secagem. E por último, é interessante lixar a superfície e pintá-la novamente, seguindo aquelas etapas que já foram indicadas. Nesse caso, a gente recomenda a utilização de um fundo preparador para garantir aquela superfície mais lisinha, corrigida, né? Agora sobre a saponificação. A saponificação é um derretimento e um esfumaçamento da pintura na parede de alvenaria, como essa imagem que a gente trouxe aí também. Nesse caso, a gente pode ter isso devido à alcalinidade natural da cal e do cimento que compõe o reboco, como também a presença de umidade ou aplicação da tinta sobre um reboco que ainda não foi curado, né? Aguarde nesses 28 dias aí novamente essa questão do reboco. Para fazer a correção dessa saponificação, é ideal que você possa retirar essa área afetada utilizando uma escova de aço, as lixas e também espátula. Após isso, é ideal também que a gente recomende a utilização do fundo preparador, como esse aí da imagem da Souvenir, e após isso a gente pode repintar essa nossa superfície. Agora é sobre o desagregamento, que é quando a película de tinta ela se destaca da superfície, né, junto com a argamassa de reboco, como essas imagens. Aí você tem um aspecto esfarelado, tanto dessa camada de tinta como também do reboco que está ali atrás. Isso acontece devido à aplicação da tinta antes da cura do reboco também, uma penetração de umidade ou quando foi utilizado um traço incorreto da argamassa na hora do reboco. A solução aí é interessante que você possa eliminar essa infiltração, né, essa umidade desse local. Também retirar as partes soltas com escova de aço e espátula, nivelar a superfície e aí sim repintar aquela área. Em alguns casos é necessário corrigir essas causas através de obra. Você precisa retirar esse reboco e rebocar a superfície novamente para poder fazer a nova pintura. Então a gente tem que analisar caso a caso. Por último, a gente tem o mofo, né, o mais preocupante e bem presente nas nossas casas, que são as manchas escuras nas paredes, né, como esse das imagens aí que a gente apresenta. Bem, esse mofo ele vem de uma umidade constante em ambientes com frequentes mudanças de temperatura ou pouca iluminação. Para a gente poder trazer uma solução desse mofo, o ideal seria o uso de 50% de água sanitária e 50% de água, uma solução de 1 para 1. Se você tiver 1 litro, vai colocar 500 ml de água sanitária e 500 ml de água. E aí você vai aplicar na região, deixar agir por 4 horas e enxaguar. O ideal é que você possa repetir esse processo depois de 15 dias. A gente já explicou mais ou menos essa solução num dos vídeos anteriores, mas você pode utilizar também nesse caso aí para poder fazer o processo da repintura. Bem, a gente também tem outros produtos específicos que possam ser usados caso não esteja dando certo, que são produtos anti-mofo, que você pode procurar no mercado. E aí sim você utilizar um selador e um impermeabilizador também para auxiliar nessa questão. Mas e a umidade, gente? Até que ponto só a pintura soluciona o problema? Porque a gente explicou a questão do mofo para a gente resolver com a pintura, mas nem sempre a tinta ela vai ter uma durabilidade tão boa ou vai aguentar solucionar aquele problema. Então, a gente vai trazer mais para frente para vocês, falando um pouco mais sobre a umidade em si, como ela surge e como ela pode ser tratada, né? Como a gente pode tratar esse problema pela raiz. E é isso. Espero que tenham gostado e até o próximo.